Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Diego Neumann, seja muito bem-vindo ao meu canal. E na reflexão de hoje nós vamos acompanhar a mensagem que foi pregada no último domingo, o domingo do Dia das Mães, que também coincidiu com o domingo do Bom Pastor. E o tema da mensagem foi o bom pastor que acolhe também as mães. Nós falamos sobre como Jesus, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, também acolhe com ternura aquela que hoje também enfrenta muitos desafios, muitas dificuldades também para criar e educar os seus filhos, como o cansaço, a sobrecarga, a solidão, o medo e até mesmo a culpa. Se você é mãe ou conhece alguma mãe, ou até mesmo quer ouvir uma palavra de conforto e encorajamento, continue assistindo e que essa mensagem traga assim paz e também renovação ao seu coração. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nossa mensagem de hoje para este culto, queremos meditar nas leituras que fizemos e destaco do Evangelho de João no capítulo 10, os versículos 27 e 28, aonde está escrito assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E assim, Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. A congregação pode se sentar. Queridos irmãos e irmãs, em especial queridas mães, nesse dia especial, esse dia que lembramos das nossas mães, também hoje culto do Bom Pastor, queremos meditar sobre o tema nas mães que são acolhidas pelo Bom Pastor. Hoje, as leituras deste culto, ela nos apresenta a imagem de Jesus como o Bom Pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. E essa é uma das imagens mais belas, mais consoladoras da palavra de Deus. Jesus, ele não é alguém distante, ele é como um pastor que está sempre presente. Como nós vimos no texto do Evangelho, que conhece a cada uma das suas ovelhas. E as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Elas o seguem. E este bom pastor, então, caminha à frente do rebanho. É o bom pastor que escuta, que também fala com ternura, e que, se necessário for, dá a vida por suas ovelhas, para proteger a cada um de nós. E assim, providencialmente, nesse mesmo domingo, que é o quarto domingo do Bom Pastor, também celebramos, então, o Dia das Mães. E não é difícil perceber como a figura do Bom Pastor e a figura das mães, elas se encontram, pois ambas expressam um amor generoso, um amor de cuidados, de afeto, um amor também sacrificial, a ponto de dar a sua vida pelas ovelhas e pelos filhos, no caso das mães. E também nós vemos assim um tratamento profundamente pessoal do bom pastor e também das mães com os seus filhos. E assim como o bom pastor conhece as suas ovelhas, assim também as mães conhecem os seus filhos. Até mesmo nos momentos, em especial nos momentos onde os filhos estão passando por dificuldade, a mãe, de cara, ela logo percebe que tem algo diferente acontecendo. A mãe reconhece muitas vezes o choro do seu filho de longe, diferenciando de outras crianças. Muitas vezes a mãe também reconhece quando o filho está passando por medos, reconhece as alegrias, e assim como o bom pastor, a mãe também se doa, se entrega, se desgasta por amor ao seu filho. E até mesmo muitas vezes em silêncio, no cotidiano do dia a dia, ela faz isso por amor sem esperar recompensa alguma. Porém, no entanto, ao olharmos hoje a realidade das mães, nós não podemos ignorar os pesos e as dificuldades que muitas enfrentam ao criar os seus filhos na geração atual, no nosso mundo que está bastante desafiador. E aqui eu gostaria de falar sobre algumas coisas, algumas dificuldades que as mães estão enfrentando na atualidade. Uma delas é a sobrecarga, a exaustão. Muitas mães, elas acumulam múltiplas funções: trabalho fora de casa, também cuidados em casa, atenção aos filhos, compromissos escolares, entre outros. Muitas mães sofrem por causa da falta da rede de apoio de familiares, de vizinhos, ou até mesmo da comunidade em geral. Isso muitas vezes agrava o seu cansaço.
Muitas mães também sofrem com a expectativa de ter que dar conta de tudo. Isso muitas vezes gera culpa e esgotamento físico, emocional e também espiritual. Outra questão que está muito difícil é educar os seus filhos nesta geração. Muitas mães têm dificuldade em equilibrar o uso da tecnologia, pois os filhos cada vez mais estão expostos a telas, a redes sociais, e é também com isso muitos conteúdos que são nocivos para a criança. Também com relação à educação, sofrem as crianças com influências externas, muitas vezes com coisas que são contraditórias aos valores familiares e principalmente as mães cristãs, os valores da fé. Muitas mães também sofrem, não conseguem educar seus filhos porque estão muitas vezes pressionadas por desempenho, por sucesso e pela, vamos dizer assim, aparência. E, infelizmente, isso tem afetado muito. Outras mães também, muitas, sofrem com a questão do medo, da violência e da falta de segurança que nós temos aí ao nosso mundo. Hoje em dia, até mesmo em nossa cidade, que é uma cidade pequena, a gente não pode deixar nossos filhos assim tranquilos saindo nas ruas. E nós temos uma certa insegurança, então, quanto a isso. E com isso as mães ficam preocupadas constantemente com essas questões, tanto com o bem-estar físico e emocional dos filhos, entre outras questões. Muitas mães também sofrem com a culpa e comparação constante. Hoje nós temos redes sociais que geram comparação com mães, vamos dizer assim, perfeitas. E com famílias que são idealizadas. Aquela família que hoje eu não sei se tem mais tanto, mas eu lembro muito bem que uma vez tinha assim, é a família do comercial da manteiga, de margarina, né? Aquele café da manhã, a família reunida. A família perfeita. Nas redes sociais, as mães todas são perfeitas. Não se vê as dificuldades, os sofrimentos que cada uma passa em conseguir também educar e criar os seus filhos. Eu sei mesmo pela Rebeca ali, a Rebeca que é influenciadora, vamos dizer assim, esses dias nós estávamos numa pizzaria e ela postou um videozinho onde a Sofia estava lá muito bela, bonita lá, sorrindo, sorridente. Mas isso somente naquele vídeo. 5 segundos antes dela iniciar a gravação, ela estava fazendo maior birra. Depois que terminou a gravação, a birra continuou. E isso as redes sociais não mostram. A Rebeca até escreveu lá, né? Mostrou na realidade. Mas assim é com muitas mães. Muitas mães olham na internet e veem muitas vezes o filho perfeito da outra mãe e acaba se comparando e pensando o que eu estou fazendo de errado na educação do meu filho. Porque eu vejo, nossa, tá tudo tão bom, tudo tão perfeito com aquela mãe, com aquela família. E assim, muitas mães colocam a culpa, elas mesmas colocam culpa em si mesmas e sofrem pressão por si mesmas. Elas também se sentem muitas vezes constantemente com isso julgadas, por talvez não conseguirem dar a educação que poderiam dar para os seus filhos. Na atualidade, muitas mães hoje precisam trabalhar fora e talvez por não estarem em casa, elas ficam pensando, e agora? Será que eu deveria ficar mais em casa para conseguir educar meus filhos? Mas se eu ficar em casa, eu não vou conseguir contribuir financeiramente. E assim na nossa sociedade está bastante difícil esta questão. Muitas mães se sentem pressionadas com isso. Por fim, também gostaria de falar sobre o que acontece com muitas mães é que tem uma falta de apoio emocional e também espiritual. Muitas mães se sentem solitárias, mesmo cercado de pessoas. Muitas mães não têm tempo e espaço para cuidar de si mesmas, porque muitas vezes se preocupam muito com os seus filhos, quando não tem, às vezes, também alguém ali para lhe auxiliar, para que ela possa ter espaço na sua vida para cuidar da sua saúde, cuidar de si mesma. E muitas mães também sofrem com a falta de reconhecimento do seu esforço diário e muitas vezes sofrem silenciosamente. E por isso, na mensagem de hoje, eu gostaria de lembrar que as mães têm alguém assim que elas podem lembrar. Tem alguém sim que elas podem recorrer mediante todas essas dificuldades e tantas outras que nem citei aqui. Nós teremos lembrar que as mães também são ovelhas queridas do bom pastor Jesus. E essas mães também precisam ser cuidadas, precisam ser acolhidas, precisam ser ouvidas. E o bom pastor não apenas cuida das ovelhas que são fortes. O bom pastor
que ele faz? Ele vai atrás daquela que está ferida, daquela que está cansada, daquela que está sobrecarregada. E este bom pastor as carrega sobre os ombros com ternura. Que a gente possa lembrar disso para as mães. E também nós, como congregação, como comunidade, ser uma, podemos dizer assim, uma fonte de apoio para estas mães que estão passando por dificuldades. Para que elas possam encontrar também apoio para os momentos difíceis, sabendo que elas têm alguém que está pronto a estender a mão também nos momentos para ajudar na criação dos seus filhos. Porque muitas são as dificuldades que as mães passam hoje. E por isso é tão importante que a congregação, que a igreja também possa ser um apoio para as mães neste momento. Por isso nós podemos e devemos nos ajudar, porque hoje o tema do Bom Pastor também nos lembra que nós somos um rebanho, onde uma ovelha, também cuida e protege a outra sob os cuidados do Bom Pastor, Jesus Cristo. E que isso não seja somente da boca para fora, mas que a gente também lembre disso. Quando muitas vezes muitas mães são julgadas, quando trazem até mesmo seus filhos para a igreja. Quando o filho começa a fazer um pouco de barulho, alguns já começam a olhar feio, olhar bravo. E muitas vezes muitas mães até pensam, o pastor vai ficar de novo incomodado com isso. Mas bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Uma igreja que não tem crianças fazendo bagunça, que não tem crianças fazendo barulho e andando para lá e para cá, é uma igreja sem vida. É uma igreja que tende a morrer. Infelizmente, muitas mães acabam não trazendo seus filhos à igreja, algo que é fundamental para o crescimento na fé e também crescimento espiritual. Que os seus filhos venham à igreja, saibam o caminho. A gente fala lá, a Bíblia diz, Provérbios 22:6, educa a criança no caminho em que deve andar. Que caminho é esse? É o caminho da igreja. Traga o seu filho. Traga o seu filho para cá para ele ouvir a palavra de Deus. E não se importe com falações alheias de outras pessoas que muitas vezes estão incomodados por um pouco de barulho. As crianças devem aprender que aqui é o lugar delas também. Para que elas depois, quando crescerem, continuem vindo à casa de Deus, sabendo que esta casa é delas também. E por isso, como eu disse, nós precisamos ser, em vez de pedra de tropeço e atrapalhar as mães, devemos ajudar, devemos auxiliar. Devemos chamar elas, olha, vamos à igreja, traga o seu filho. Mas ele vai fazer barulho, não importa. O pastor não se importa com isso. Não me importa nem um pouco. É dos pequeninos que se suscita o verdadeiro louvor, diz a palavra de Deus. E assim as mães também precisam lembrar disso. Precisam lembrar que tem um pastor, o bom pastor, que está ali sempre pronto, de braços abertos a receber as mães, com as suas dificuldades, com seus anseios. Por isso, mães, procurem este bom pastor. Procurem na palavra de Deus. Procurem na Santa Ceia. Lembre-se que Jesus está sempre aí pronto a nos abraçar. Assim como nós vimos aí no texto de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono as apacentará e as guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. As mães precisam lembrar disso, que elas têm um bom pastor que as apacenta. O que é apacentar? É cuidar, é levar ao pasto, é levar ao alimento, para que elas sejam fortes, se fortaleçam, em especial nas dificuldades e nas aflições. E Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Então lembrem-se disso. Aos filhos, que agradeçam, que louvem, que respeitem suas mães, como diz também lá no 4º mandamento. Aqueles que já não têm mais a sua mãe por perto, que louvem a Deus e agradeçam também pelos ensinamentos que ela os trouxe. E se vocês estão aqui hoje, também com certeza foi porque ela educou vocês neste caminho. E as mães, então, que passam por dificuldades. Eu nem citei, mas tem tantos outros tipos, Outras coisas que acontecem com as mães, como mães que perdem muitas vezes seus filhos. Mães que perdem os seus filhos não no sentido físico da morte, mas que perdem os seus filhos para o mundo.
outras mães que têm a dificuldade de criar, né, os seus filhos sozinhas quando o companheiro, o marido, muitas vezes a larga sozinha com a responsabilidade de criar aquela criança. Para todas essas mães, lembre-se que o bom pastor está sempre de braços abertos a receber, porque foi isso que ele fez lá na cruz. Ele abriu os braços a receber a todos. E que assim nós também possamos então ser esta fonte que ajuda, que auxilia também as mães a cuidarem, a criarem seus filhos no caminho do Senhor. Para que todos nós, sejamos como mostrou lá o texto de Apocalipse, sejamos na frente do altar, diante do trono do Pai Celeste, louvando e cantando a Deus, lembrando que o Cordeiro, Cristo Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, está ao lado de Deus, e a gente possa louvar como uma só voz, um só rebanho, sob os cuidados do bom pastor Jesus Cristo. Assim, que Deus nos abençoe, sob os cuidados do bom pastor Jesus. E em especial, as mães, que elas tenham um feliz Dia das Mães e possam também celebrar, louvar e saber que tem um Deus que cuida e acolhe vocês. Feliz Dia das Mães a todas as mães e a todos vocês, que Deus assim nos abrace, nos console através de Jesus Cristo, o bom pastor. Amém. Muito bem, querido amigo, já que você chegou até o final dessa mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui de deixar uma curtida, deixar ali o like, o joinha e também de deixar um comentário, né, dizendo você especialmente que é mãe, né, os desafios, as dificuldades que você também enfrenta ao educar os seus filhos, até mesmo muitas vezes netos, né, aquelas que já têm netos. Deixem aqui nos comentários também aquilo que vocês veem como desafios, como dificuldades hoje na maternidade. E também eu quero deixar aqui com vocês, para que vocês assistam aqui, vou deixar aqui no cantinho, também um vídeo que foi o último vídeo que eu fiz, que eu falo sobre 5 conselhos bíblicos para ajudar também as mães a educarem os seus filhos nos caminhos do Senhor.